Eles desapareceram sem deixar rastros, assassinos que nunca foram identificados, vítimas que clamam por justiça, pistas que se perderam no tempo. No mundo real, nem todo mistério é resolvido. E é por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao Crimes Sem Rosto, um canal onde a verdade é uma névoa e cada episódio é uma tentativa de atravessá-la. Aqui você vai conhecer os casos mais perturbadores e inexplicáveis da história criminal, com uma narrativa imersiva, rica em detalhes e reviravoltas. E atenção, nada aqui é inventado. Tudo o que você vai ouvir é baseado em fatos reais, arquivos, testemunhos, evidências esquecidas. A cada semana um novo caso, uma nova dúvida e talvez uma nova pista. Então, prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro da justiça, onde os rostos somem, mas os ecos do crime ainda sussurram. Se você é movido por mistério, verdade e investigação, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal. Imagine um vilarejo esquecido nos Alpes italianos, envolto por florestas densas e brumas eternas. No inverno de 1991, 3 adolescentes desapareceram misteriosamente da região, sem deixar rastros. Não havia sinais de luta, nem pistas concretas, apenas o vazio e o silêncio assustador dos moradores locais. Esse é o início de um dos casos mais perturbadores da Itália rural, o enigma do carcereiro fantasma. Até hoje, nenhuma explicação plausível foi encontrada, apenas rumores, e um medo que parece nunca ter abandonado os arredores daquela aldeia. Você está prestes a conhecer uma história que não quer ser lembrada, mas que insiste em retornar. O vilarejo se chama Montenero de Bisáxia, com menos de 2.000 habitantes e uma geografia isolada entre colinas. Era o tipo de lugar onde todos se conhecem e segredos dificilmente sobrevivem. Ou pelo menos era isso que se pensava, até o desaparecimento de Davide, Luca e Gabriele. Os 3 tinham entre 14 e 16 anos, e haviam saído juntos para pescar em um riacho próximo. Quando não voltaram para casa ao anoitecer, os pais iniciaram buscas desesperadas. Em poucas horas, toda a vila estava mobilizada, mas nem pegadas foram encontradas na trilha lamacenta. Nas primeiras 48 horas, a polícia tratou o caso como fuga voluntária, mas isso logo caiu por terra, quando nenhum dos rapazes fez contato. Celulares não eram comuns na época, mas nem bilhetes, nem relatos de caronas ou confissões entre amigos foram ouvidos. Foi então que uma pista mudou o rumo da investigação. Um morador disse ter visto uma figura encapuzada guiando um trator velho na trilha onde os meninos desapareceram. Segundo ele, a figura parou ao ver o carro se aproximar, apagou o farol e desapareceu no mato. O relato foi considerado sem fundamento pela polícia local. Mas para os moradores, aquilo reacendeu um medo antigo. Antigos relatos de crianças ouvidas chorando vindas de porões esquecidos começaram a ressurgir. Alguns falavam de uma casa de pedra abandonada, localizada em meio à mata fechada, que teria pertencido a um homem solitário conhecido apenas como Il Custode. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Diziam que ele aparecia e sumia sem deixar rastros, e que havia construído passagens secretas sob a propriedade. Seria apenas lenda? Ou uma memória coletiva encobrindo algo mais tenebroso? As buscas se voltaram então para aquela direção, guiadas mais pelo desespero do que por provas. Quando os investigadores chegaram à tal casa de pedra, encontraram um cenário de pesadelo. Cômodos sem janelas, com marcas de correntes no chão, grades enferrujadas, um colchão velho preso ao solo por tábuas, e em uma das paredes, arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado cavar com as unhas. Nenhuma evidência genética foi recuperada, talvez pela umidade, talvez por ação deliberada. Mas uma coisa era certa: aquele lugar havia sido usado, e recentemente. A atmosfera era sufocante. O cheiro de mofo e ferrugem impregnava as roupas. Era como se o tempo ali tivesse parado num momento de dor. Um detalhe chamou a atenção dos peritos. Um rádio velho, ainda conectado à tomada, emitia estática, como se alguém tivesse estado ali pouco antes. Mas o local estava vazio, nenhum vestígio dos adolescentes. Apenas a sensação aterrorizante de que estavam sendo observados. A partir dali, os jornais locais começaram a chamar o responsável de o carcereiro fantasma, porque era como se ele existisse apenas no rastro do sofrimento, sempre um passo à frente, sempre invisível. Nenhum suspeito foi preso, nenhuma movimentação incomum foi detectada na região. Mas as histórias não paravam de surgir, cada vez mais perturbadoras. Um ano depois,
um grupo de jovens exploradores entrou na mesma casa para gravar um vídeo amador. O que encontraram nunca foi exibido na íntegra, mas os que viram a filmagem afirmam que vozes podiam ser ouvidas nos andares inferiores. Vozes infantis pedindo ajuda. As autoridades analisaram o vídeo, mas classificaram como montagem ou delírio coletivo. Os jovens, traumatizados, jamais falaram publicamente sobre o ocorrido. A história se calou por um tempo, mas moradores antigos dizem que, nas madrugadas de nevoeiro, ainda se ouve o som metálico de correntes sendo arrastadas pelos corredores da velha casa. O tempo passou. Mas uma década depois, um novo desaparecimento reacendeu o medo. Uma garota de 15 anos sumiu após sair da escola e tomar um atalho por trilhas rurais. Seu corpo nunca foi encontrado. Curiosamente, ela tinha parentesco distante com um dos meninos desaparecidos em 1991. Coincidência? Ou o carcereiro havia retornado? A velha casa de pedra foi demolida por ordem da prefeitura, sob justificativa de risco estrutural. Mas muitos afirmam que isso foi apenas uma forma de apagar o passado, livrar-se da prova viva de que o mal habitava entre aquelas pedras silenciosas e sujas. Relatórios de investigações independentes conduzidas por jornalistas e criminologistas apontaram semelhanças perturbadoras com casos de desaparecimentos em outras regiões montanhosas da Itália. Um padrão recorrente: áreas rurais, isolamento, sumiço de adolescentes e a presença de casas abandonadas com sinais de cativeiro. Alguns especialistas cogitam a existência de uma rede secreta, talvez ligada a rituais ou tráfico humano. Outros, mais céticos, atribuem ao folclore e ao medo coletivo de comunidades pequenas. Mas uma coisa todos concordam: o caso do carcereiro fantasma permanece um dos mais obscuros e intrigantes da história recente italiana. O mistério se aprofundou ainda mais quando uma carta anônima chegou à redação de um jornal local. Nela, o autor afirmava ter sido mantido em cativeiro por um homem sem rosto, que falava em sussurros e nunca mostrava o rosto. Segundo a carta, ele teria escapado, mas jamais conseguiu levar alguém até o local, pois tudo o que lembrava era uma longa escadaria de pedra e o som constante de um sino distante. A polícia considerou a carta uma farsa, mas entre os moradores, aquilo reacendeu o terror. O medo de que o carcereiro ainda estivesse entre eles, invisível. Hoje, mais de 3 décadas depois, o caso permanece sem solução. As famílias jamais obtiveram respostas. Os nomes dos adolescentes desaparecidos são lembrados com velas e flores silenciosas no Dia dos Mortos. O local da antiga casa agora é um terreno vazio, onde nada cresce. Os moradores dizem que o chão ali é envenenado pela dor. Os mais velhos ainda trancam suas portas ao anoitecer e proíbem os filhos de caminharem sozinhos pelas trilhas. Porque no coração da Itália, escondido entre colinas e sombras, o carcereiro pode estar esperando. E quem entra em seu território, talvez nunca mais volte. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.